E aí, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não venho gravar aqui, eu estava de férias, curtindo um pouco as férias com a família, mas vamos voltar ao assunto do pé. Os próximos vídeos nós vamos tentar evoluir um pouquinho, sair um pouco do pé do atleta, nós vamos evoluir um pouquinho para os tornozelo e joelho, e daí os próximos vídeos eles vão seguindo pelo resto do corpo humano. Vamos começar aqui com um assunto que ele é bem importante, que é a fascite plantar. Você conhece alguém que teve fascite plantar, ou já teve fascite plantar, ou teve que fazer alguma prova e essa fascite plantar veio a te atrapalhar? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto tão bacana. A fascite plantar, ela pode acontecer da seguinte forma. Nós temos uma estrutura na planta do pé, né, que nós chamamos de fáscia plantar, e às vezes ela vai inflamar. Então nós podemos usar, em alguns casos, esse ganchinho aqui, que vai ser parte do tratamento. Essa fita que está aparecendo aqui do lado também vai ser usada como parte do tratamento, e provavelmente quem fez esporte já viu algum atleta, ou conhece algum atleta, ou já viu algum atleta profissional usando essas fitinhas aí. Na internet ela está gerando um pouco de polêmica, porque a ciência não apoia, né, de um certo modo aí, a utilização da fáscia, mas vamos tentar entender como ela pode ser usada na rotina de um atleta que está se recuperando, ou então está na fase inicial dessa fascite plantar. O que é essa fáscia plantar? A fáscia plantar é essa estrutura que nós temos aqui na planta do pé, nós já falamos nos outros vídeos. Se quiser, vai lá e assiste um pouquinho, falar sobre a parte da anatomia do pé do atleta. E essa fáscia plantar, ela provoca, ela está aqui para ajudar no amortecimento quando nós tocamos o solo. Em algumas vezes, essa fáscia ela pode vir a diminuir a sua elasticidade. Quando ela diminui a elasticidade, o tratamento para isso é recuperar essa elasticidade. Só que, às vezes, essa dor vem sem aviso nenhum. Ela começa no calcanhar, nessa região que nós estamos vendo aqui em vermelho, e em alguns casos ela pode acontecer também na região do arco do pé, que seria essa região. E aí, como é que essa lesão ela se comporta? Ela pode ser crônica? Ela pode ser crônica, mas nós também podemos entender que ela vai começar também em algumas pessoas de uma forma lenta e gradual. Como que isso acontece? Um pequeno desconforto no arco plantar, um cansaço no arco plantar ou um pequeno desconforto no calcanhar após você praticar uma atividade ou começou a usar um tênis novo, nunca tinha usado aquele tênis e começou a correr, uma sapatilha de ciclismo, por exemplo, muito apertada, ou então você está num sobrepeso, andou muito tempo numa sandália rasteira, andou de repente em algum terreno muito irregular, isso aí pode vir a acontecer. Então, não tem uma forma exclusiva de começar uma fascite plantar, que seria o processo de inflamação e diminuição da elasticidade dessa estrutura que fica no nosso pé. Então, em alguns casos, quando a gente vai atender alguns pacientes, eles já estão com uma lesão crônica, que é uma inflamação crônica. Qual a coisa mais importante? A gente não pode ficar forçando e repetindo uma atividade física que está causando uma dor na fáscia, na parte da planta do pé. Em especial se estiver fazendo uso de anti-inflamatório e treinando. Então, analgésico e treinando. Porque a dor, ela, em muitos casos, é uma forma de proteção. É só para te avisar que aquilo ali, de alguma forma, não está funcionando bem. Quando a gente começa a treinar e tal, e às vezes você não cuida dessa fáscia plantar, pode acontecer isso aí, ó, que é essa imagem desse raio-x, e aí a gente faz a seguinte pergunta: o que é um esporão de calcânio? O esporão de calcânio geralmente está encontrado na fase crônica de uma fascite plantar, mas pode ser que você nunca tenha sentido nenhum desconforto, e aí de repente quando você vai fazer um raio-x, sai lá por conta de uma dor na planta do pé, aparece aqui, vai aparecer aqui, eu vou colocar aqui uma lupa para a gente poder enxergar que essa estrutura aqui no calcanhar, isso aqui é um esporão de calcânio. É isso aqui que provoca a dor? Não. Isso aqui acontece da seguinte forma: o nosso osso ele vai começar a ser tracionado por aquela fáscia, porque ela perde elasticidade, então a tração do osso
o nosso corpo vai entender o quê? Vou começar a depositar cálcio nessa região aqui do calcanhar para poder proteger. A princípio seria uma estratégia, mas no longo prazo isso aí não funciona bem, porque essa região que tinha elasticidade, sendo calcificada, vai ficar muito mais rígida. Então a ideia é, preventivamente, manter a elasticidade dessa fáscia plantar. Então, é uma lesão que está na fase crônica quando a gente encontra aqui esse esporão de calcânio. Quando nós temos uma lesão crônica, qual é o tratamento médico em alguns casos? Ele é cirúrgico? Geralmente não, então esse é um ponto bem positivo. A outra coisa, o médico pode tratar isso aí de algumas formas, com analgésico, com anti-inflamatório. Em alguns casos isso não vai resolver porque isso é um problema mecânico, não é um problema químico. Então, vou usar uma infiltração no local com um tratamento químico, em grande parte pode ajudar a diminuir o processo inflamatório. E diminuindo esse processo inflamatório, às vezes essa lesão ela vai cedendo e vai sendo amenizada por esse tipo de tratamento. Mas, se for um problema mecânico, esse tratamento ele nem é recomendado, porque ele fragiliza as estruturas da fáscia plantar e também dessa região aí do calcânio. Em muitos casos, diminui até a quantidade de tecido adiposo que a gente tem no nosso calcanhar, que protege contra o choque no solo. Um tratamento mais recente utilizado, que é o tratamento de onda de choque, em alguns pacientes, esse tratamento de onda de choque, chamado de TOC, ele pode reverter esse quadro, mas o atleta não pode treinar enquanto estiver fazendo o tratamento. Por quê? O TOC, que é a terapia de onda de choque, ele fragiliza a estrutura porque ele fica fazendo um trauma repetitivo. Então ele faz um barulhinho, é tipo como se fosse uma pistola, faz bastante barulho e também incomoda muito. Para as pessoas que vão ter um bom resultado, ótimo, mas para algumas pessoas não vão ter um bom resultado e tiveram que passar pelo trauma de receber esse choque aí na região. Então vamos lá, essa daí é a pistola da onda de choque, então coloca no calcanhar sobre a região ali onde perdeu a elasticidade, onde está com uma calcificação exagerada, e essa calcificação exagerada, às vezes com esse processo repetitivo, ela vai se quebrando. E aí, o que faz com isso? Ela vai se quebrar e o corpo depois vai entrar num processo de reabsorção. Se essa estrutura desse esporão ele não passar por essa onda de choque, ele pode ser reabsorvido também? Ele pode. Desde que você ganhe a elasticidade da fáscia plantar, o seu corpo vai entender que não tem mais por que deixar esse cálcio aí parado. Então o corpo começa a entrar num processo de reabsorção dessa estrutura, desse esporão de calcânio. E aí? A gente vai pensar em prevenção? Podemos pensar em prevenção. A gente pode usar uma bolinha, nós podemos usar exercícios de aquecimento, por exemplo, para o tornozelo e para o pé, como uma forma preventiva. Podemos utilizar o aquecimento, são exercícios antes de iniciar um jogo de futebol, um treino de jiu-jitsu, você vai usar bastante a tua força do pé, um treino de judô, um treino de corrida de montanha. A gente pode aquecer o gestual esportivo e isso aí já é um trabalho preventivo para a nossa face. O aquecimento ele é importante, o alongamento ele é importante sim, porque ele faz com que as nossas estruturas, tanto musculares, quanto ligamentares, quanto as fáscias, elas estejam sempre com bastante tecido elástico, embora a fáscia não seja tão elástica, mas imagine, uma calça jeans com elastano e uma calça jeans pura, você não consegue mover nada. Então, vamos pensar que a nossa fáscia ela tem que ser como se fosse uma calça jeans com um pouco mais de tecido elástico, como se fosse um elastano ali nas fibras dessa fáscia. Também no nosso tendão do calcâneo, conhecido como tendão do Aquiles. Mas e aí? Se o paciente teve um machucado, qual é o tratamento? Vou mostrar um vídeo aqui. Essa estrutura aqui do lado que nós estamos vendo, que é a fáscia plantar, que é essa parte. Só escolher aqui um segundinho só. Eu vou desenhar aqui qual é a estrutura da fáscia plantar. Ela vem até aqui o nosso calcanhar e quando chega aqui ela vai em direção aos dedos. Ó.
Por isso que quando a gente faz esse movimento aí com a bola, a gente não deve ultrapassar nem a região do calcanhar, chegando no osso mesmo, não devemos forçar essa bola aqui contra o osso, e nem também na parte de cima dos nossos dedos. A gente só vai fazer esse deslizamento com essa bola, nesse vídeo que a gente acabou de ver, quando a gente não estiver tocando no osso. Eu vou só apagar aqui essa caneta, vou usar aqui uma borracha, só apagar isso daqui. Pronto. E aí a gente vai voltar de novo para o nosso, deixa eu ver aqui, a nossa seta. Opções de seta visível. Tá? Então eu vou apertar. E aí olha só o que está acontecendo. A bola não vai ser feita no calcanhar e nem na ponta dos dedos, como acabamos de falar. Ela vai fazer só no arco plantar, que é essa estrutura esbranquiçada. A segunda possibilidade de prevenção ou tratamento vai ser a gente fazer o alongamento, mas a gente vai ter que usar tanto as estruturas dos dedos na hora do alongamento, quanto a estrutura do tendão do calcâneo, que é conhecido como tendão de Aquiles. Então eu vou soltar o vídeo aqui e nós vamos ver, ó. É realizado um alongamento primeiro nos dedos e depois, quando eu levar minha tíbia, minha fíbula, minha canela para frente, ele vai tracionar o calcanhar e isso vai fazer como se fosse um afastamento dessas estruturas. E aí sim nós vamos ficar aí nessa situação em torno de 20 segundos e aí pode repetir mais uma vez. Não devemos forçar muito se estiver numa fase inflamatória. Deixa eu só repetir uma coisa importante que tinha sido falado nesse vídeo aqui. Quando for fazer a bolinha, não repetir todos os dias. Ela deve ser feita um intervalo de pelo menos 24 horas, então minimamente um dia de descanso, porque isso provoca microlesões, e essas microlesões elas não devem ser repetidas em dias seguidos, porque senão isso aí, em vez de ajudar, vai terminar inflamando um pouquinho mais o tecido. Então, por 2 minutos, acaba de fazer por 2 minutos, pode ficar mesmo com o peso do pé. A bolinha ela tem que ser um pouco mais densa, não pode ser aquelas bolinhas tão moles, porque ela tem que ter uma certa densidade para servir como um ponto de apoio ali de deslizamento. Mas não pode ser uma bola muito dura, ela tem que ceder um pouco quando a gente fizer a compressão. Pode ser usada uma bola de tênis, por exemplo. Então aqui, preventivamente, se você sentir alguma dor na face plantar algum dia, pode ser utilizada uma garrafa de água congelada, ou então uma bolsa de gelo mesmo, você vai colocar embaixo do pé e vai deixar ali no arco plantar. O legal da garrafa é que você pode percorrer esse trajeto aí da face plantar com essa garrafinha. Então coloca embaixo da garrafa uma toalha, que ela vai ficar molhando tudo ali, só para evitar que você na hora de levantar não escorregue e sofra um acidente aí que nem era, que estava relacionado à tua face plantar. Uma outra forma também de tratamento, que pode apoiar o nosso calcanhar, e não deve ser usada como tratamento preventivo, a gente pode colocar essa calcanheira, uma calcanheira de silicone, ela vai elevar um pouquinho mais o calcanhar, vai diminuir o atrito, ali, o contato mesmo do calcâneo que está inflamado com as estruturas do solo ou de um calçado mais rígido, e também essa elevação aí vai proteger um pouco mais, quando você pisar vai ter uma espécie de amortecimento. Em muitos casos também pode ser usado como um tratamento, para algumas pessoas, utilizar uma palmilha para ajudar a manter o arco plantar, né, durante uma caminhada ou durante a sua atividade física. Para algumas pessoas, elas já usam isso aí no tênis ou no sapato de trabalho mesmo. Chegamos aí na estrutura da face plantar. Como é que pode ser colocada essa fita? Existem outras formas de colocar a fita, isso aí é só um exemplo. Geralmente, quando eu vou colocar a fita, eu vou entre os dedos, subo com a fita entre os dedos também, e depois eu fecho com essa fita azul na parte de cima. Então, o efeito dessa fita é um efeito mecânico. Ele vai diminuir esse estiramento aí que quando a gente toca o solo promove o nosso pé. Então, mecanicamente, ela vai ajudar a diminuir esse estresse dessa estrutura da face plantar. Só não deve ser usado direto, nem preventivamente, isso aí faz parte do tratamento, mas uma das coisas que vai ajudar bastante nesse tratamento é um trabalho com a crochetagem. Então a gente vai vir fazer uma raspagem, o tecido ele tem uma
um processo de inflamação, a gente vem e faz uma raspagem ao redor do calcanhar e também na parte de cima onde ela se insere, e depois dessa raspagem a gente vem fazendo um enganchamento. E por último, nós vamos fazer um deslizamento desse gancho, deslizamento superficial, depois um deslizamento profundo, para poder ajudar essa face a retomar o processo de elasticidade. Então não é recomendado fazer isso vários dias seguidos. Você faz o tratamento, geralmente acompanhado por um fisioterapeuta, é o profissional mais recomendado a fazer esse tipo de tratamento. Existem outros tratamentos, existe uma série de outros profissionais que podem tratar isso aí também como acupuntura. Eu estou falando aqui como fisioterapeuta. Como osteopata, em muitos casos, uma disfunção no pé, no tornozelo, no joelho ou no quadril, ela deve ser tratada para poder melhorar a qualidade de absorção desse pé no solo, e em muitos casos, só com tratamento osteopático, essa fascite plantar se reverte. Mas, em outros casos, não. Então, é necessário realmente fazer um tratamento de fisioterapia. Então, educar é sempre a melhor prevenção. Esse é o nosso lema. Mas antes de pedir obrigado a vocês, existe sempre uma pergunta do atleta que ele faz assim: e aí, quando é que eu volto a correr? Não se deve correr quando você está com uma fáscia plantar inflamada, porque o risco de você ter uma lesão um pouco maior e ter uma lesão realmente estrutural dessa fáscia, ela é muito alta. Então, o que se deve fazer? Deve-se, a partir do momento onde começou a melhorar dessa fáscia plantar, fazer pequenos testes de retorno da corrida. Em vez de correr 8 km, ficar andando em excesso, a gente faz pequenas caminhadas ou pequenos trotes para que o seu corpo vá se adaptando de novo àquele estímulo. É bem comum que você está já 4 ou 5 dias sem sentir dor e de repente você tem um pico de dor. Esse pico de dor, ele não voltou a minha fascite plantar, não. Ela vai acontecer e isso aí é um sinal de melhora. 4 dias sem dor, 5 dias sem dor, um pico de dor. 4 dias sem dor e depois vem um pico de dor de novo. Então, esse é o ponto onde você vai entender que a sua fascite realmente está melhorando. Tá bom? Agora sim, muito obrigado por ter acompanhado nosso vídeo até aqui. Até a próxima. Se puder, compartilhe esse vídeo, indique para os seus amigos, seus colegas de treino. Quem estiver precisando, de repente, vai ser beneficiado com esse material. Até mais, um grande abraço, foi um prazer reencontrá-los.